Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma parte também muito importante em relação à sua operação de integrações, porque ela trata exatamente do controle de frete. Falamos na parte de pedidos de vendas, onde existe o cenário de etiquetas que são disponibilizadas por alguns canais, né? Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Marketplace, Americanas e outros canais que existem e que têm contrato próprio com as operações de transportadoras ou correios, que é o mais comum das operações aí de envio utilizada dentro do nosso país. Mas existem alguns canais que não possuem contratos próprios, ou então, a depender da sua operação, é necessário que você trabalhe com tabelas de frete, que você especifique como vai ser o seu frete. Se você trabalha com produtos que são maiores, né, móveis, eletrodomésticos, que não são, obviamente, enviados pelos correios, mas que podem ser atendidos por transportadoras. Nesse caso, nós temos no Vitrina uma funcionalidade relacionada à parte de tabelas de frete. Também temos integração com alguns getters de frete que eu vou sinalizar aqui para vocês entenderem. Isso também é uma dinâmica da própria ferramenta de integração, que é ampliar a possibilidade de você trabalhar com várias transportadoras, porque a gente sabe que hoje, um cenário que a gente vive em relação ao comércio digital, a maior concorrência em relação à parte de vendas está exatamente no tempo e no custo do frete. Então, em se tratando da primeira parte da operação da tabela de frete, para vocês entenderem como funciona, basta vir até o menu Pedidos, depois a parte de tabela de frete. Aqui nessa tela nós podemos criar várias tabelas de frete, quantas a gente quiser. Nós podemos inclusive determinar depois a prioridade dessas tabelas, mas antes a gente precisa criá-las. Nesse caso, eu uso aqui o botão adicionar. Eu tenho informações que eu preciso preencher, como nome, CEP de origem, o status dessa tabela, se ela é econômica, normal ou expressa, tá? E aí aqui eu posso usar duas operações. Posso criar tabelas no Vitrina usando o meu contrato dos Correios, e aí basta que eu selecione o serviço, informe o código administrativo, e o Vitrina vai até a base dos Correios e traz a tabela para cá, seja PAC, seja SEDEX. Cabe ressaltar que a gente não consulta os Correios no momento da cotação, porque existe um delay muito grande e geralmente o serviço acaba demorando muito e pode cair. Então, a nossa opção enquanto ferramenta foi de buscar as tabelas dentro dos Correios, baseado no seu contrato, e trazê-las para o Vitrina. Assim você pode depois atualizar essas tabelas, você pode dar manutenção, mas ela fica sempre espelhada com o que você tem em relação ao seu contrato. Se você não tem contrato com os Correios, então nesse caso você precisa efetuar o download do arquivo modelo, e no arquivo modelo, seguindo também o nosso padrão de tabelas em Excel, sempre você vai ter uma aba informações. Então eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. A primeira aba é sempre de informações, né, para você entender como funciona a parte de preenchimento. E depois temos a aba onde você coloca os dados propriamente dito da sua tabela de frete. Trata-se de uma tabela super simples. Então aqui tem os dados iniciais sobre CEP inicial, final, né? Importante lembrar que o Vitrina trabalha com as medidas em centímetros e o peso em gramas, então está inclusive em vermelho aqui, tá? Volume inicial, preço, dias para entrega e uma separação de região sub-região, caso você queira, não são campos obrigatórios, né? Campos obrigatórios para tabelas de frete de maneira geral são relacionados à parte de CEP, peso. O volume ele não pode ficar em branco, né? Porque ele é feito um cálculo em relação a comprimento, largura e altura. Então, se você não for trabalhar com volumes, basta que você informe no campo volume inicial 0 e volume final um número bem alto, né? Assim ele não vai
acabar retornando zero para o seu frete, e sim vai retornar o preço correto. Também o preço e a parte do prazo. Então, essas são algumas instruções. Na aba tabela de frete, daí, então, temos aqui as colunas. Tá? Então, aqui eu posso preencher o meu range de CEPs, aqui o meu peso inicial, o meu peso final, aqui o volume inicial, como eu falei, por exemplo, pode ser zero, e aí eu posso colocar um número bem alto aqui, se eu não trabalho com operações em volume, depois o preço, e depois o prazo. Feito essa inclusão, em relação a todos os meus dados de operação com frete, eu posso salvar essa tabela, depois eu retorno aqui, e aí eu consigo escolher esse arquivo, salvar, e ele vai criar para mim as tabelas de frete. Inclusive, ao criar uma tabela, eu posso, inclusive, determinar se essa tabela ela vai ser para um canal específico, ou para vários canais, né, de maneira separada, ou então, se eu não marcar, significa que ela é válida para todos. Ok? Essa função ela é bem importante para você determinar, às vezes, um período específico para um determinado canal que você quer trabalhar com preços diferentes de frete e prazo. Então, essa é a operação de inclusão. Depois nós temos a operação de priorização. A parte de priorização, basta clicar aqui, então, no botão priorizar, e aí eu consigo arrastar a minha tabela, por exemplo, a que eu quero trabalhar, para a posição 1, e aí eu salvo, e aí ele vai reordenar para mim a tela das tabelas, né, selecionando a que eu indiquei, como sendo agora, então, a de prioridade 1. Então, aqui ela traz informações sobre o status do processamento, né, se foi processado. Aqui são tabelas de teste, tá? Mas, de maneira geral, estando tudo ok, ela vai estar ativa e ela vai estar finalizada porque está tudo ok com essa tabela. Então, é o tipo da tabela. Consigo depois efetuar o download dela para eventuais manutenções. Então, se eu clico em download, ele vai baixar para mim o Excel. Ou, caso seja necessário editar essa tabela, eu posso simplesmente, depois de ter feito o download, voltar aqui, selecionar de novo o arquivo já editado, escolhendo o arquivo, eu dou um salvar. Ou então, se eu não quiser mais essa tabela, eu tenho o botão excluir aqui, assim eu vou eliminando eventuais tabelas que eu já não trabalho mais. E a outra e última opção que nós temos nessa tela é a tela de cotação de frete. Então aqui eu consigo reproduzir uma cotação de frete para um determinado item. Basta eu preencher o SKU. Então vamos pegar aqui um produto que a gente possa testar, só para mostrar o conceito da tela para que vocês possam entender. Basta preencher o SKU, depois as informações, né, em relação ao canal, ao frete, tá? E ele vai retornar para mim se há algum frete disponível para esse SKU. Então eu clico aqui, adiciono o SKU, ele traz para mim o nome do produto, eu coloco a quantidade, adiciono ele aqui, depois eu posso selecionar o canal de vendas que eu quero efetuar o teste de cotação. Lembrando que esse teste de cotação você está testando para ver se o frete está funcionando correspondente às tabelas que você tem, ou seja, ele vai trazer todas as tabelas e as opções para aquele canal, especificamente. E depois eu informo o CEP e clico no botão cotar. Assim eu consigo reproduzir como seria essa minha tabela para o canal A, para o canal B. Ok? Essa é a primeira parte que trata exatamente da inclusão da tabela de frete. Até o próximo vídeo, pessoal.